Você sofre de insônia, gastrite? Já teve pneumonia? Dores de cabeça? Saiba que determinadas doenças têm relações com questões emocionais. Diante disso, eu chamei a Lu, terapeuta de Pranic Healing, para falar um pouquinho sobre medicinas orientais. Olá, eu sou Rafael Ramud, astrólogo, tarólogo, radiestesista, aromaterapeuta, e hoje venho convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre medicinas alternativas ou medicinas orientais. E aí, diante disso, eu chamei a Lu, minha amiga, para a gente continuar o segundo episódio. Se você não assistiu o primeiro, vai lá no link 1 e confere comigo, tá? Lu, prazer de novo estar aqui com você. Prazer é meu, Rafa. É importante a gente falar para o pessoal que nem todos os problemas físicos são de ordem espiritual, porque existe um fanatismo muito grande em cima desse papo e a gente, diante disso, decidiu trazer a Lu aqui para poder explicar essas questões. Lu, fala um pouquinho, aborda para a gente um pouco sobre esse tema aí. Nem tudo é espiritual, né? A gente tem causas que realmente são físicas, de ordem material, e não são porque alguém botou um olho gordo em mim, porque alguém fez uma macumba para mim, porque alguém fez alguma coisa, uma energia, jogou uma energia ruim em mim. Nem sempre é isso, às vezes são doenças mesmo de médico e que são tratadas. Porém, existe uma coisa que o Prana fala muito, que são elos. Isso é uma coisa muito importante da gente abordar, Rafa, que eu vejo as pessoas fazerem sem se dar conta. Eu gosto muito de um exemplo de flanelinha. Você tem uma discussão com o guardador de carro, e aí você pega essa discussão com o guardador de carro, contando o seu trabalho, com muita ênfase, muita raiva, e depois você chega em casa, conta para tua mulher, na tua família, a mesma discussão, com muita raiva. No dia seguinte, você acha que já passou? Não, você continua guardando aquele problema e vai contar para uma terceira pessoa que não sabe da história ainda, com a mesma raiva. Isso é um elo. Você formou um elo com aquele guardador de carro. E elos são correntes, são fios energéticos que conectam a gente a outra pessoa, a uma situação, e isso faz com que na mesma hora haja uma vampirização. Um absorve a energia do outro. Isso é péssimo. Isso acontece muito, não precisa ser só com um guardador de carro, isso é um exemplo, né? Mas existe muito em relações afetivas, familiares, de grupos de estudo, né? Sim. Dentro de ambiente de escola, muito. E concurso, por aí vai. Então, às vezes a gente pega um relacionamento muito tóxico, onde uma hora vampiriza o outro. São elos que eles criam. Um fica lembrando, rememorando a briga que teve e não dá um passo adiante. Não consegue cortar esse elo. Então, a gente trabalha no Pranic Healing esse corte de elos. Cortar com aquela situação que aconteceu, deixar a história do flanelinha, do guardador de carro lá atrás, deixar a briga que você teve lá atrás, resolve o problema. Faz com que aquele problema não passe para o dia seguinte. Isso é importantíssimo. A partir daí, o que sobrar, aí sim a gente pode dizer que pode ser energético, pode ser espiritual, a gente vai ver. Mas a pessoa já fez a parte dela, que foi cortar os elos. Certo. E, evidentemente, também aquelas relações que são abusivas também entram nisso aí, né? Sim, relações abusivas, relações de... obsessivas. Sim, obsessivas com certeza. Passionais, né? Platônicas. O Prana trata essas questões todas também. Essas questões, relacionamento, muito relacionamento conturbado de pais e filhos que não tem uma harmonia. A gente tem umas orações específicas para serem feitas, que são feitas à noite. A gente tem algumas dicas para fazer uma harmonia na casa, para o ambiente familiar ficar melhor. Tem algumas dicas muito boas para isso. Bom, Lu, diante disso, evidentemente que essas questões trazem muitas relações ligadas à culpa, a medo, a raiva, a insegurança e tudo isso. E evidentemente isso vai se reverberar ou se manifestar nos órgãos do corpo, né? Exatamente. Conforme a medicina oriental. Você pode abordar um pouco para a gente como é que o Pranic Healing trata esses órgãos e quais são as funções?
A gente vai pelos chakras, né, observando. Por exemplo, o chakra do coração, ele vai falar sobre o pulmão. O pulmão, o que é o pulmão na medicina chinesa? Ele trata tristeza, né? Então, por exemplo, você pode reparar uma pessoa, vocês já devem ter um caso desse. Conhece alguém que ficou muito triste, passou por alguma dificuldade, teve alguma coisa que não saiu como queria? Essa pessoa pegou uma gripe. Essa gripe pode ter se desenvolvido e virado uma pneumonia. Isso é muito comum. O pulmão, ele é o órgão que pega tristeza, né? Como, por exemplo, a garganta. Isso muita gente escuta, fiquei com um sapo entalado na garganta, né? Mas o que é isso? É quando a gente quer falar para alguém alguma coisa, não consegue, não tem coragem por algum motivo, não pode, às vezes é um chefe que você não pode falar, e você não trabalha, não trata aquele órgão, a garganta, não trata o chakra, e você começa a ter dor de garganta, amidalite, tosse, vários tipos de coisa. Quando a pessoa não diz alguma coisa que deveria ter dito. Que deveria ter dito. E, por exemplo, essa questão do rim, né? Porque é uma coisa muito recorrente a gente vê, né? Dos problemas espirituais. Vou deixar você abordar um pouco para o pessoal poder saber. O pessoal que tem pedra no rim, gente, vamos lá. Existe uma coisa, o rim é relacionado a perdão. Sempre que uma pessoa tem problema renal, ela normalmente está com dificuldade de perdoar alguém ou se perdoar também, pode ser isso. Mas ele tem a ver com perdão. Então, existe no prana uma oração do perdão que é excelente para isso. A gente vai deixar na descrição aqui essa oração do perdão e outras coisas para vocês poderem buscar diante desse nosso material do nosso vídeo. Já vou dar até uma dica. Pega a oração do perdão lá na descrição do vídeo, faz por 7 dias, tá? Para alguém ou para alguma coisa que você tenha dificuldade em perdoar. Ah, mas eu não sinto vontade de perdoar, não é de coração. Não tem problema. Mesmo que seja forçado, mesmo que não seja de coração, o fato de você começar a dar esse primeiro passo já é fundamental. Faça. Vê na descrição, faz 7 dias que você vai ter resultado. E você pode fazer isso periodicamente, duvido que você vai ter algum problema renal. Como a gente está no mês agora da mulher, né? Março, né, Rafa? Exatamente. Eu acho interessante a gente comentar que problemas de ovário, problemas de útero estão muito relacionados a abuso, gente. Muito. Eu já tratei e trato pessoas que sofreram abusos na infância. E hoje, como é que ele aparece esse problema, né? Através de uma candidíase crônica. É sempre alguma coisa crônica. Não é uma coisa, apareceu um caso, eu tive na praia, fiquei o dia inteiro com o biquíni molhado e apareceu isso. Não, não é isso. É um caso crônico. Eu já tratei, apareceu no mês seguinte. Já tratei e apareceu. É importante você falar isso, porque senão o pessoal fica achando que todas as questões também são isso, não. Né? E é isso, essa é a ideia, a né, gente tem que tirar essa coisa. Tem que ter o bom senso. Exato. Justamente a reunião de Pranic Healing, né, Lu? Ela é feita para você medir até que ponto aquilo ou aquilo não é aquilo. Exatamente, a gente mede para ver até que ponto é psicológico, vem de uma questão psicológica, até que ponto é físico mesmo. Mas quando a gente sabe que é recorrente, a gente já vai pro psicológico e a gente vê certas situações. E no Pranic Healing a gente não precisa abordar, como a gente conversou no primeiro vídeo. Quem não viu, assiste lá, hein, gente? Ó, tem explicando como é que a gente aborda e tira esses traumas, principalmente esse de abuso, sem a pessoa ter que voltar naquela situação. E uma coisa também, Rafa, não sei se a gente já comentou, pernas, problemas de pernas, joelho, quadril, tornozelo, articulações, mas a parte de baixo, tá? Na parte de baixo, de pernas, que pega a nossa estrutura, tem muito a ver com o chakra da base, que é o quê? Medo de andar, medo de seguir em frente, medo de... quando você tem algum trabalho e você não quer encarar, entendeu? Então, aí eu não quero encarar o trabalho, o que acontece? Dá uma dor no tornozelo, o tornozelo incha, o joelho começa a doer. Então, são pequenos sinais que a gente vai, não, isso aí é porque eu joguei futebol ontem.
aí passa do joelho, do futebol, e vai pro tornozelo. Sim, que pode até ser, mas a questão emocional, ela tá ali, Exatamente. né? E aí ela vai como água, ela vai infiltrando em outros lugares, até você parar e avaliar o que está acontecendo com o seu emocional que está levando você a ter sempre alguma coisa, algum problema desse. Outra questão também muito recorrente é a questão do fígado, né? Que está relacionado Isso, à a raiva. raiva, fígado, vesícula biliar, quando a pessoa é muito estressada, tem raiva, até mesmo quando ela bota isso para fora, mas uma pessoa muito estressada, com muita raiva, que não domina os sentimentos, ela tem problemas sérios de fígado, a vesícula não funciona. Em relação aos olhos também, Rafa, eu já peguei uma pessoa que estava com começo de catarata, né? Só que bem no comecinho. E a gente foi fazendo uma limpeza, ela não queria ver uma situação que estava acontecendo, que era o final de um relacionamento que ela estava, e ela começou a desenvolver uma cegueira, que não tinha um diagnóstico assim tão concreto, e limpando, e ajeitando a questão, claro, do relacionamento, ele entendendo, era um senhor, ficou perfeita a visão dele, 100% voltou. Perfeito, incrível. Ô Lu, você pode deixar uma dica para o pessoal? Olha, uma dica até para essa história de estresse, que é muito boa. Você chegou em casa, está carregado, sentiu cansaço, veio de um dia assim estafante, chega em casa, pega uma baciazinha de água morna, bota um punhado de sal nessa bacia e faz um café. Um café normal, como se fosse para você tomar. Coa o café, bota direitinho, não é a borra, é o café. Joga o café nessa bacia de sal e bota pelo menos a planta do pé, tá? Bota e fica. Não precisa cobrir o pé todo para não acabar. É importante lembrar para vocês que dentro da planta do pé, na sola do pé, a gente tem a reflexologia de todo o corpo humano. Exato. O café tem prana de cor laranja, que é um revigorante. Então, dessa forma, o sal, ele retira a energia que você veio pesada, carregada, ruim, e ao mesmo tempo repõe com o café. Então, é uma dica bem legal. Vibremos na força do café. Uma coisa também, Rafa, que me pedem muito, são pessoas que têm síndrome do pânico e começam a ter, de repente, a crise. Eu peguei uma menina que estava com crise dirigindo um carro. Ela parou num estacionamento e nós fizemos uma respiração. Essa respiração, ela equilibra, se chama 3-6, né? Ela é fundamental para o prana, tá? Ela equilibra na mesma hora os chakras e ela baixa a sua sintonia, né? Não para o mal, ela equilibra, na verdade, ela não baixa, ela equilibra a sua sintonia. E como é que é? Você respira em 6 segundos, você inala em 6 segundos, retém a respiração por 3 segundos, expira em 6 segundos e retém o pulmão vazio por 3 segundos. Pode fazer isso por 7 ciclos. Isso é perfeito. Passa isso, passa o seu pânico. Você sai da crise braba. Dá para procurar depois, claro, uma ajuda. Lu, uma coisa muito importante que eu gostaria que você desse como dica é sobre a questão do câncer e a questão dos cristais, que eu gostaria que você explicasse para o pessoal, porque é um erro recorrente que a gente vê reiteradas vezes dentro do meio esotérico e eu acho importante você lembrar o pessoal disso. É verdade, Rafa, isso é uma questão bem polêmica, tá? E para o Pranic Healing, o que acontece? O cristal, o chakra da base, né, que fica na parte de trás da coluna, em cima do cóccix, é um chakra de reprodução celular. O cristal potencializa esse chakra, então ele potencializa a reprodução de células. O que acontece? Eu tenho câncer, eu não posso produzir mais células, porque eu vou estar produzindo células cancerígenas. Então, quem tem câncer não pode ter cristal em casa. Não pode ter uma mesa bonita assim, tem que guardar naquele períodozinho do tratamento. Não é que nunca vai poder ter, pode, mas durante o tratamento, não. Outra dica, quem tem pressão alta, não andar com cristais no corpo.
é uma coisa que também aumenta o chakra, que é da Isso é pressão. importante vocês saberem que é qualquer cristal, tá? Não é? Qualquer cristal, não é o cristal específico, a ametista, quartzo rosa e por aí vai, a turmalina. Eu tive um caso, Rafa, vou contar rapidinho, de uma senhora que estava com a pressão 17, não conseguia baixar, me ligou, estava 23, não conseguiu baixar, foi pro hospital, não baixava, me ligou o filho dela, e aí eu consegui baixar para 17, mas eu falei, tem alguma coisa estranha que não baixa mais do que isso, né? Porque a gente tem um chakra que a gente consegue diminuir a pressão da pessoa. Eu perguntei para ele, a sua mãe tá com algum cristal no corpo, anel, cordão? Ele falou, não tem nada. Foi perguntar à mãe, e a mãe estava carregando um cristalzinho dentro do sutiã que ela tinha achado antes de ir embora de casa, no chão. E aí, para não perder, botou dentro do sutiã, ninguém sabia. São aquelas coincidências no ar que a gente descobre na hora do tratamento. Quando ela né? tirou, a pressão baixou. Foi para 14, eu acho, enfim. Bom, acontece que nem todas as questões físicas são espirituais. E quando a questão realmente for espiritual? Como fica isso no prana? É bem interessante, Rafa. A gente tem um chakra que poucas pessoas conhecem, agora todo mundo vai conhecer. Mas é um chakra que ele fica atrás da cabeça, bem aqui. Ele só serve para funções neurológicas, ele não tem outra função. Se você está com aquele chakra, quando eu for fazer a medição, e aquele chakra estiver com um número que a gente mede assim, estiver alto, esse chakra está sofrendo alguma ação energética. Essa ação energética, ela pode vir através de uma energia negativa, que aí é uma coisa ruim que estão mandando para você, ou desqualificada. Eu falo muito isso para as pessoas que fazem comigo. O que é uma energia desqualificada? É como se fosse uma mãe muito preocupada com o filho, preocupada com o que ele vai fazer profissionalmente. Só que o excesso de preocupação, uma pessoa ciumenta, ela gosta da outra, ela ama, porém o excesso é ruim. Uma mãe preocupada é normal, é bom, mas o excesso é ruim. Então essas energias entram por esse chakra e através disso a gente já começa a detectar se tem alguma magia, qual é o tipo de energia que tem ali. Se ela é negativa, que vai entrar magia, vai entrar alguma coisa que ela esteja sofrendo, externa, ou se ela é desqualificada. E aí não é tão ruim. Bom, não é, mas seria um excesso de alguma pessoa que gosta de você. Perfeito. Fiquem atentos e observem, né, essas questões e essas dicas dadas no dia de hoje. Outra questão aqui é o seguinte: como é que a pessoa te acha, Lu? Pelo Instagram, né? Vocês podem mandar o direct, vai estar a descrição do Instagram dela aqui, tá? E, bom, tem mais alguma consideração final? Queria falar de um óleo, Rafa, que pro prana é essencial. Gente, última dica, tá? Prometo. Olha, óleo essencial de lavanda. Ele serve para inúmeras coisas. Ele é cicatrizante, ele é antialérgico, é um óleo de resgate que funciona muito para ambiente também, se você não quiser passar. É um óleo que funciona para você dormir melhor, para insônia. Ele tem várias coisas. Devido à quantidade de linalol que tem na substância do óleo. Inclusive esse óleo tem uma vibração violeta. É maravilhoso. Que vocês veem a vibração que o prana trabalha muito bem. Lu, foi um prazer ter você aqui. Eu vou deixar um beijo imenso para você, para sua mãe, para todo mundo. Vou encerrar com a carta dos terapeutas holísticos, que é a carta da estrela, que refere-se à cura pelas mãos, a energia da natureza e a conexão com o alto. Lu, foi um prazer imenso ter você aqui. Obrigada, Rafa. Prazer um beijo, você mora no meu coração. Você também. Liliane, um beijo, hein? Amo vocês. Fiquem ligados. Observe a descrição e fiquem ligados ao canal que a gente tem muita novidade aí nesse mês, tá bom? Um beijo e paz profunda.